futebol é um esporte que vive dentro do imaginário do povo brasileiro. Qual menino não sonha em ser um grande jogador de futebol? Mas só ter o dom, o talento, não basta. É preciso treino, muito treino. O Norton e o Davi sonham em ser jogadores de futebol. E eles vieram aqui para a escolinha do Guarani para treinar e aprender como ser um jogador de futebol. Como é que tu acha que tem que ser um jogador de futebol, Norton? Bem treinado e bem fisicamente, eu acho, porque isso é o essencial. E tu acha que o treino aqui é puxado, é um treino bacana para tu te tornar o jogador de futebol que tu quer ser? Para quem gosta é fácil, mas para quem daí não gosta, daí é mais difícil. Davi, por que tu escolheu ser goleiro? Porque é minha profissão, que eu desde pequenininho. Ah, tu já tá considerando a tua profissão. Eu queria Desde pequenininho? Que idade tu tem agora? 13. Tem 13 e tu joga futebol desde quando? Desde 5 anos. E desde 5 anos tu já treinava para ser goleiro? Aham. Então já tá quase profissional. Aham. Norton, qual é a tua posição? Como é que tu joga? Meia direita, ali. Tu joga na meia direita. E aqui, faz muito gol ou não? Não muito, né, mas sempre faz um gol. E tu acha que tu tem talento para ser um jogador profissional? Pra mim, eu acho. E os estudos, como é que tá os estudos? Os estudos estão bem. Os preparadores, eles acham assim que o jogador de futebol, ele tem que, além de ser um jogador de futebol, também cuidar da educação, cuidar da escola? Com certeza, é primordial, e aqui, né, principalmente os atletas que ficam alojados no clube, que moram no clube, né, eles têm essa obrigação, né, de estarem matriculados, né, haja visto que para você se tornar um atleta de seleção de base, né, é necessário que ele esteja estudando, né, que ele esteja no currículo escolar. Então a gente tem essa preocupação porque a gente sabe que também, né, esses garotos que estão aqui, nem todos vão ser atletas profissionais. Então a gente também prepara, né, para a vida. A característica mais importante no futebol hoje na parte técnica, né, é a dinâmica de jogo. É o atleta saber se comportar em todos os momentos do jogo. Quando o seu time ataca, quando o seu time defende. Então, assim, essa dinâmica, essa compreensão do jogo de futebol é uma característica que faz muito bem ao atleta, né? E torna ele um produto bastante interessante. Quando é que um coordenador de base consegue enxergar que o jogador está pronto para se tornar uma revelação, pode se tornar um profissional ou um grande craque? Bem, lógico que isso é a longo prazo, né? Dificilmente acontece assim do menino chegar aqui no clube e já ser guindado ao profissional, né? Então a gente tem um trabalho com ele, de preferência lá é o que a gente fala que tem o lastro, né? O atleta tem que ter um lastro já do clube. Então o menino chega aqui no infantil ou no próprio mirim e a gente fica trabalhando esse garoto, a evolução dele, até a gente colocá-lo nos juniores, que é a categoria inferior ao profissional, né? Mas há alguns casos em que a gente consegue antes, caso do juvenil, mas é raro, né, do juvenil passar direto para o profissional. Mas na maioria das vezes é observação feita de 3, 4 anos. O futebol é considerado um dos esportes mais difíceis de ser praticado, porque o atleta, quando joga, tem de usar os membros inferiores para se locomover e chutar ao mesmo tempo. Mas não é só isso que um jogador tem de fazer para se tornar profissional. O primeiro passo é entrar em uma escolinha de futebol, se dedicar e treinar bastante para se destacar. E depois o caminho é participar das peneiras. De uma peneira hoje, de quantos garotos vocês conseguem selecionar um para fazer parte de uma categoria de base e depois se tornar um profissional?
Olha, é difícil essa estatística, né? Já visto que a gente faz praticamente todos os anos, a gente tem esse trabalho, né, de estar fazendo essas avaliações, né? E é difícil, não é fácil não a gente tirar um garoto para que ele chegue no principal, né? É muito raro, é muito raro. Agora é feito todo ano, daqui a pouco a gente pode acertar em algum. Após ser aprovado na avaliação técnica, o jogador entra nas categorias de base, começando na mirim, passando depois para infantil, juvenil e júnior. Mais velocidade na perna, mais velocidade na perna. Posição? Meia esquerda. Que todo atleta, dependendo da posição que ele joga, né? Então é por posição, né? Quer dizer, o garoto chega aqui zagueiro, ele tem que ser alto, né? Porque você não vê você não vê em lugar nenhum, em time nenhum, né? O zagueiro ser baixo, o goleiro ser baixo, né? O meia não saber jogar, não saber fazer um passe, tudo isso é observado, isso são as características básicas, né, daquilo que a gente vê no dia a dia deles. Depois de passar pelas categorias de base, o atleta está pronto para fazer parte da elite do futebol. Chega o momento de ser contratado por clubes profissionais. Eu acho que são dois aspectos. Na visão de quem está dentro da estrutura do clube, é muito mais oneroso você trazer um atleta que já está no mercado, que já tem um nome, que já tem um reconhecimento, né? É muito mais fácil você forjar da sua categoria de base. E para o retorno imediato, para o retorno financeiro imediato, tanto de um clube como do empresário, como do procurador, que seja, esse atleta que já é formado, que vai te dar um retorno mais rápido, é a melhor forma de se trabalhar. Seu Jaime, fala para nós um pouquinho agora sobre a sua carreira como profissional. Como é que eles encontraram o senhor e como é que o senhor acabou sendo um jogador de futebol profissional? Se eu contar a minha história, você não vai sair daqui, mas vou contar detalhada. Então vem de famílias humildes, de Siderópolis, e por acaso uma pessoa lá que viu jogar me trouxe para o Figueirense em 1972. E graças a Deus, chegando aqui, eu abracei aquilo que eu gostava de fazer e estou no Figueirense até hoje. Mesmo trabalhando hoje com futebol, o senhor ainda tem saudade dos gramados? Tem. Talvez a minha não ida a jogos de futebol porque me dá saudade. O senhor não vai aos jogos de futebol? Não vou, é muito difícil. Não vou. Eu vou lá, eu sou muito emotivo. O coração fala mais alto. Aí eu não posso estar lá no meio daquela... Pô, eu fazia melhor isso aí. Como é que esse cara tá ganhando tanto e não faz nem a metade do que eu fazia? Então eu fico em casa.